uma nova estação chegando. Abra sua Bíblia em João 15, de 1 a 8. A partir do versículo 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Vamos falar com o Pai novamente? Senhor, eis aqui a tua igreja, Pai. Somos povo chamado pelo teu nome. Meu Deus, clamamos, fala conosco e não te cales. Usa, Senhor, a minha vida, Pai, como uma flecha na sua aljava. Alcança o alvo proposto, leva a mensagem aos corações e transforma, Senhor, o que precisa ser transformado, no poderoso nome de Jesus. Amém. Se você perceber, o verbo permanecer aparece várias vezes aqui, em João 15, nesse texto que nós acabamos de ler. E me parece que essa é a palavra-chave da jornada cristã. Permanecer. E Jesus, ele repete esse verbo várias vezes numa conversa que já vem ali à mesa com os discípulos. Nós estamos aqui no capítulo 15, mas ele foi falando ali do capítulo 14, 15, 16, 17, até chegar no Getsêmani, no capítulo 18. Quando a gente percebe que Jesus estava preparando a igreja dele. Ele estava dando os principais ensinamentos aqui. E ele estava falando sobre permanecer. Bom, na natureza, nós vamos ver 4 estações e vamos entender que nesses ciclos existe um movimento de crescimento e de frutificação. Em cada uma das estações, o Senhor cumpre o propósito ali. E aí nós percebemos que a primavera é a época propícia para o florescimento e o renovo. E eu quis trazer para nós. Entramos no mês de setembro de 2025. Esse mês, para mim, tão importante, tão marcante. O mês em que eu perdi meu pai e o mês em que eu ganhei uma filha. E aí o Senhor ministrando ao meu coração, Ele me disse: este é o pão para entregar à minha igreja. Porque muitos aqui não estão compreendendo o que estão passando. Talvez um momento de prensa, um momento de despedidas, talvez um tempo de dificuldade, aperto. E o Senhor quer falar com cada um de nós. Isto que vocês estão sentindo é prenúncio de um renovo, é prenúncio de uma nova estação, é prenúncio de flores que estão na jornada. Bom, a brotar as flores se abrem e os campos se enchem de vida na primavera. Mas para esse florescer ser saudável, muitas vezes é necessário uma poda de limpeza. Quem é jardineiro aqui sabe disso. Existe a poda que é feita no inverno, quando
todo jardim está ali ainda aguardando a primavera, mas existe a poda da limpeza, e é sobre essa poda que Jesus fala ali, porque ele fala, os ramos que dão frutos, estes são podados, e a poda da limpeza normalmente vem um pouquinho antes da primavera, ela vem para que o fruto possa brotar, e um fruto que seja doce, um fruto que seja palatável. A nossa vida, ela está nas parábolas da Bíblia. Elas são pontes, as parábolas são pontes que Jesus faz para nos explicar coisas complexas, para nos fazer conhecer o reino. Ele fala de coisas simples, como a natureza, como as estações do ano. A primavera representa, então, esses novos começos, essas novas oportunidades que Deus nos dá. Mas saiba que esse tempo é precedido por podas. A poda simboliza ajustes que o Senhor faz em nossa vida, retirando aquilo que não contribui para o nosso crescimento. Por exemplo, hábitos, pensamentos, relacionamentos, caminhos que não produzem frutos. O propósito não é nos ferir, mas é nos preparar para algo além. Não se acomode com o que você já ofereceu para Jesus. Ainda tem mais aí dentro. Ainda tem mais para Deus ser louvado através da sua vida. Porque, de fato, queridos, a vida cristã não é um apanhado de doutrinas, não é um emaranhado de leis cerimoniais, morais, ritualísticas. A vida em Cristo é uma nova vida orgânica, é uma nova vida que cresce, tudo que é vivo e saudável cresce. Então, a nossa jornada com o Senhor é uma ascendente. E se você está estagnado há muito tempo em um tipo de revelação, em um nível de comunhão, tem algo de errado com você. Porque a vida habitada pelo Espírito, ela está sempre gerando novidade. Não essa novidade que a gente está buscando no mundo, no rola-tela, nos acontecimentos, nas notícias, não. É novidade no seu caráter, é novidade na sua história, no seu posicionamento. Algo novo dentro do padrão de santidade do Senhor. A santidade, ela não acontece imediatamente. Você recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você passa pelas águas do batismo, porque é uma ordenança, e isso tudo também tem a ver com a caminhada de salvação, mas não é tão de repente assim que você se torna santo, sem nenhum tipo de erro. Claro que você recebe um espírito regenerado, e esse já está pronto, mas ainda tem uma carne, ainda tem uma alma que precisa de transformação, que precisa de processos, que precisa das estações da vida. A nossa alma precisa dos rigorosos invernos espirituais, sabia disso? Porque se assim não for, não há transformação, não há prenúncio de florescimento, muito menos de frutificação. Foi Jesus quem disse: eu sou a videira, vós sois os ramos. E aqui nós encontramos uma união orgânica profunda, inibida do som de fora. E Jesus, então, ele vai nos falar sobre essa união orgânica. Esse texto fala da vida no Espírito em nós. Jesus estava ali à mesa com os discípulos, e quando ele fala, vós sois os ramos, aqui nós encontramos uma profunda revelação. Esse texto vai falar sobre a jornada cristã. E aqui Jesus disse, de agora em diante o mundo não me verá mais, porém vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Como que se dá isso? Como que nós vemos Jesus? Nós podemos ver Jesus aos olhos da fé. Nós podemos ver Jesus quando, nas nossas lutas, dificuldades, clamamos a Ele e Ele se revela com providência.
Podemos ver Jesus na jornada em que ele se manifesta com misericórdia, com compaixão, mas não fica somente nisso. Nós podemos ver Jesus nas podas, nas exortações. O pai que ama o filho o corrige, o endireita. Porque aqui nós vamos ver que Jesus deixa bem claro a respeito de um ramo que precisa frutificar, fruto de arrependimento. Levantem-se. Aqui nós vemos que Jesus, imediatamente depois que ele ensina essa lição, que ele está ali na mesa com os discípulos, ele diz: levantem-se, agora nós vamos para o Getsêmani. E essa preciosa lição que nós vemos aqui, depois você pode ler em casa, de João 14 a 18, você vai ver Jesus descrevendo com clareza o que significa a salvação. O que significa a salvação? Talvez porque o conceito se perdeu, do jeito que esta geração está corrompido. Quantos recebem Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas não têm vida transformada? Quantos, dizendo-se servos e filhos do Senhor, não revelam atitudes de santidade que o glorificam? Não precisamos ir longe, às vezes muito próximo de nós. Você conhece alguém que seja crente e que está vivendo na pornografia? Você conhece alguém que seja crente e vive na murmuração? Você conhece alguém que se diz crente e vive na mentira? E continua roubando? E continua traindo no adultério? Como assim? Se Jesus é a videira e nós somos os ramos, o ramo se alimenta do que sai da seiva. Então, nós precisamos entender, se dissermos que não temos pecado, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso. De fato, o pecado está sempre nos rondando, mas tem que haver fruto de arrependimento, tem que haver vida transformada. Você tem que apresentar algo que mostre que você é santo, ou pelo menos que você está buscando a santidade daquele que habita em você. Porque você é templo do Espírito, habitado por um Deus que é santo. Então, não é coerente alguém que se diz crente, mas que a boca é suja, que as rodas de conversa são vergonhosas, que aquilo que você acha graça são coisas que não são nem um pouco engraçadas para o Espírito de Deus. Quando Jesus estava falando isso, ele estava dizendo: tem que haver no meio do meu povo um vislumbre da minha presença. Não somente pelas palavras que saem da nossa boca, mas pela vida que nós levamos lá fora, pelo que vem em nós, no nosso ambiente de trabalho. Sabe aquele ambiente de trabalho que sempre surge uma conversinha na hora do café, uma coisa à toa? Conversas jogadas ao vento, tem sempre alguém desabafando, alguma tristeza vivida, e alguém que chega e fala: meu pai fez isso comigo, e eu estou muito irado, ele não devia ter feito isso comigo. O que mais se ouvem são conselhos tão superficiais. Sai de casa. Desonra seu pai, paga na mesma moeda, mata ele. Essa geração corrompida. Será que no ambiente de trabalho você é um foco de luz? Você é um ramo da videira que dá fruto? Ou você é mais um que está no meio da conversa vã, vazia, superficial? Será que você é mais um que perde as suas horas de dias com coisas que não têm valor algum na eternidade? A nossa vida passa rápido demais para perdermos tempo com coisas que não acrescentam. Jesus estava dizendo: tem que haver algo em vocês que possa alimentar o mundo com a eternidade. Deus espera colher em nós frutos de santidade.
O mundo espera, o mundo, toda a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus, porque toda a criação geme com grande expectativa para que todo esse sofrimento e dor acabe, para que a corrupção deste mundo tenha um fim. Mas muitos, ao invés de ter esperança em Deus e buscar nele, acham que a mudança vem de alguém lá fora, fora da videira, de algum político, de alguém que de vez ou outra é escolhido para estar no lugar que é do Salvador, do Transformador. Talvez esse inverno rigoroso que estamos vendo na economia brasileira, na política, na justiça, talvez seja por falta de ramos que frutifiquem. Talvez seja por uma igreja que não tem manifestado quem é o Cristo vivo em nós. Talvez seja porque os altares se transformaram em bancas em que o sagrado está sendo vendido como o que é profano, como o que é vendido pelo vil metal. Sabe por que Jesus estava falando essas coisas? Porque elas eram necessárias de serem guardadas. Quando a palavra do Senhor diz que aqueles que nasceram de novo, aqueles que estão em Cristo, são novas criaturas, eles carregam a lei no coração. A lei é impressa no coração. Estes não fazem somente por obrigação, ou por causa de um ritual, ou para se ver de fora um padrão religioso. Estes fazem para agradar aquele que está dentro. E Jesus estava ali explicando essas coisas, e quando Jesus começa a falar da videira, ele fala sobre isso. E aqueles discípulos, eles podem ter lembrado de alguns profetas, quando ele falou da videira. Talvez os discípulos tenham lembrado de Isaías, tenham lembrado de Oséias, profetas que também falaram da parábola da videira. Vamos ver Isaías 5, de 1 a 7. Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. E ele cavou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. O que mais se poderia fazer por ela? Eu não tenho feito. Então, por que só produziu uvas azedas, quando eu esperava uvas boas? Pois eu digo a vocês, o que eu vou fazer com a minha vinha? Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que ela seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Ele esperava retidão, mas houve gritos de aflição. Quantos em o nome de Deus derramam sangue? Quando não derramam sangue, estão fazendo contenda, estão se colocando em oposição uns aos outros, estão dividindo mais do que unindo. Quantos em o nome de Deus estão atrapalhando a expansão do reino?
estão sendo pedra de tropeço na vida de outras pessoas. Queridos, agora vamos para Oséias 9, 10. Outro profeta que vai falar da vinha, e ele também vai falar, pode abrir aí Oséias 9, versículo 10, e depois a gente vai para Oséias 10, versículo 1. Diz assim: quando encontrei Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando eu vi os antepassados de vocês, foi como ver os primeiros frutos de uma figueira. Mas quando eles vieram a Baal-peor, consagraram-se àquele ídolo vergonhoso e se tornaram tão repugnantes quanto aquilo que amaram. Aqui fala como encontrar, em outras versões, como encontrar a vinha do deserto, né? Foi como encontrar uvas no deserto. Aqui em outras versões fala de vinha. Agora Oséias 10, 1. Israel era como uma videira viçosa, cobria-se de frutos. Quanto mais produzia, mais altares construía. Quanto mais a sua terra prosperava, mais enfeitava suas colunas sagradas. O que Deus estava falando aqui, através destes profetas, é que Ele tem prazer de abençoar o povo que se achega a Ele. Mas a maior decepção e frustração é que este povo abençoado, em um dado momento, começava a flertar com ídolos. Começava a deixar seus corações serem cheios de ídolos e deixavam de adorar apenas a Deus. E aquela videira, aquela vinha que Deus esperava colher uvas doces, ali deu uvas amargas, azedas. O cristianismo nasceu dentro do judaísmo. E a gente pode, então, entender que muitas coisas se repetem. O modus operandi do nosso adversário continua sendo o mesmo. O cristianismo foi gerado de dentro do meio judeu. Jesus era judeu, os discípulos eram judeus, e Jesus veio primeiro para os seus. Ele veio se revelar o Messias para judeus. Mas então, porque eles os rejeitaram, porque os seus o rejeitaram, aí, glória a Deus, foi revelado a nós, chegou a nós a mensagem do Evangelho, a salvação por meio de Cristo Jesus. Então, por causa disso, Deus então mostra ao apóstolo Pedro que o Evangelho não estava restrito aos judeus. Quando Pedro então tem aquele sonho do lençol de animais, considerados impuros pelas leis cerimoniais judaicas, o Senhor ordena: mata e come. Acaso você vai considerar impuro aquilo que eu já purifiquei? Então aqui a gente começa a ver uma transição da lei. Bom, a lei ela é necessária para mostrar aos seres humanos que eles necessitam de um Salvador. E ela permanece até o fim, como um prumo para julgamento. Deus, que é justo juiz, julgará de acordo com uma lei. Mas Jesus veio não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Então é como Jesus sai ali do escopo da lei, não para revogá-la, mas para cumprir, e ele abre uma jurisdição chamada graça. Graça é favor imerecido. E no corpo de Cristo, ramos que estão ligados à videira, estes não passarão pelo juízo, porque estão recebendo da seiva, porque Ele já pagou o preço do nosso pecado. Então, nós podemos desfrutar dessa graça. Mas essa graça em nós, ela é o mecanismo pelo qual o Espírito Santo vai trabalhar a obra da santidade. Exatamente, a graça, ela se move em nós para nos tornar santos. Porque a palavra do Senhor diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E parece que houve um entendimento errôneo no meio da igreja evangélica.
que eu posso viver uma vida de promiscuidade, mas porque existe graça sobre graça, eu estou em Cristo e nada pode mudar isso. Será? Quando nós vamos ver lá no Antigo Testamento, haviam 5 pecados cometidos ali. O povo no deserto, 40 anos, caminhou naquele deserto e não conseguiu entrar na terra prometida por causa de 5 pecados: cobiça, imoralidade, idolatria, murmuração e pôr o Senhor à prova. Não à toa, queridos, o nosso Senhor e Salvador foi tentado pelo diabo no deserto. 40 dias ele fez jejum. Ao final, o diabo veio tentar Jesus nas concupiscências da carne, nas concupiscências dos olhos e na soberba da vida. Exatamente esses 5 pecados que impediram o povo de Deus de entrar na terra prometida. O diabo continua trabalhando do mesmo jeito. Ele vai nos tentar nesses pecados. Porque o Espírito Santo que habita em nós, ele tem nos preparado para ele permanecer em nós. Permanecer, porque mais importante do que o início das coisas é o fim, e aquele que permanecer, este receberá a coroa de glória. Aquele que permanecer fiel até o fim. E para você permanecer, você precisa buscar transformação. Você precisa ter frutos de arrependimento. Você precisa fugir desses pecados. Você precisa guardar a sua vida no Senhor. Deus então vai mostrar para o apóstolo Pedro a respeito dessa questão da lei. Sabe, para que ele compreendesse, porque até então eles achavam que era só para os judeus. E Jesus falou, não. E Deus deu a ele um sonho, e ali ele via todos os animais que lá pelas leis cerimoniais eram impedidos de serem ingeridos. E Pedro, quando viu aquilo, ele disse, não, Senhor, eu não vou fazer isso. Aí Deus falou, mata e come. Acaso você está dizendo que aquilo que eu purifiquei está impuro? Então, nós precisamos do Espírito Santo para dar nomes e conceitos a todas as questões relacionadas à salvação. Quando você diz, eu sou salvo porque eu estou em Cristo, eu vou te responder. Quero dizer, eu vou te perguntar, o que é estar em Cristo? É receber Jesus num apelo? Por meio de uma emoção, de um afã? Aí, essa emoção, você toma essa decisão e pronto, a sua vida, da agora por diante, está toda transformada, perfeita. O que é estar em Cristo? O que é estar em Cristo? Jesus nos deu a resposta, é estar ligado, é um ramo que frutifica. Esse ramo que frutifica será podado de vez em quando, mas o que não frutifica será lançado fora. E nas cartas, queridos, enviadas para as igrejas, a igreja, então, ali, a partir do episódio da casa de Cornélio, que é onde havia gentílicos, a partir dali, houve batismo no Espírito, e o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, então, inicia a expansão do Evangelho na Ásia, e transformam Éfeso em uma nova sede da fé cristã. A partir de Éfeso, várias igrejas da Ásia surgem, e o Evangelho chega até os confins da terra. O Evangelho chegou até nós. O apóstolo Paulo nem poderia imaginar que aquelas cartas tão pontuais, enviadas às igrejas locais, hoje seriam manuais, seriam balizadores, mediadores da fé cristã, doutrina sã, para a gente caminhar num tempo tão difícil de uma geração tão corrompida. E essas cartas, então, nos ensinam sobre a doutrina que pode nos manter ilibados. Jesus vem dizer, o meu Pai é o lavrador que plantou essa vinha, essa videira. Mas essa vinha não é apenas uma nação.
Essa vinha não representa apenas a nação de Israel. Essa vinha não representa apenas uma etnia. Essa vinha não tem a ver apenas com limites geográficos, culturais, religiosos, étnicos. Essa vinha diz respeito a um povo de um único Deus. Um povo selado com o Espírito Santo. A palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa salvação. Ele é o penhor. Jesus, então, sobe aos céus para que o Espírito dele pudesse ser enviado à terra. Para quê? Para estar em nós. Esse selo, essa é a nossa garantia. É a garantia da eternidade com Deus. É esse selo que vai fazer com que sejamos reconhecidos naquele grande dia. Então, o seu e o meu papel é fazer com que a nossa vida seja um ambiente agradável ao Espírito Santo. Seja um ambiente seguro, guardado para que o Espírito Santo possa se mover e operar em nós. É Ele, de fato, que nos convence de que mesmo? Ao escopo da lei. Do pecado, da justiça e do juízo. Então, a lei não acabou, porque o Espírito Santo é uma figura nesse escopo jurídico. Porque ele vem para convencer-nos a respeito da lei. Porque se não houvesse lei, matar, o que tem matar? O que tem adulterar? Se não existe um Deus, se não existe uma lei, cada um faz o que der na cabeça, e é o que o mundo lá fora está dizendo. O meu corpo é meu, a minha vida é minha, mas a Bíblia diz que não. O seu corpo é de Deus, a sua vida pertence a Ele, e você prestará contas de tudo isso. Essa vinha diz respeito a nós. Nós somos os ramos da videira plantada na cruz do Calvário. Tudo começa com essa divina semente que foi plantada em nós. E também envolve a terra dos nossos corações. Jesus usava de parábolas para falar a respeito do seu reino e sobre como deve ser a vida a partir do seu reino. Então, lá em Mateus 13, de 1 a 23, nós não vamos ler, tá? Se você quiser anotar para ler em casa. Mas nessa passagem de Mateus, Jesus vai falar sobre 4 tipos de terra. E esses 4 tipos de terra vai falar muito do nosso coração, do nosso tipo de vida. Aqueles que talvez pensam que são cristãos, mas nós vamos dar uma olhada aqui na terra para saber se somos realmente cristãos de verdade. A primeira, à beira do caminho. A semente foi lançada num lugar ali à margem, num lugar à beira do caminho, e as aves então comeram. E aqui representa aqueles que ouvem a palavra, não a entendem e não dão importância nenhuma ao livro de Deus, desprezam. Ouvem talvez até no momento de necessidade, no momento de aflição, mas depois que passa a aflição, desprezam. E o maligno vem e tira o que foi semeado, não chega a frutificar. A segunda terra, entre pedregulhos, então a semente que cai em solo pedregoso, é onde tem pouca terra. Essa brota rapidamente, mas por não ter raiz profunda, seca quando vem o sol. Já conheceu alguém assim? Empolgado, de momento, mas rapidamente o fogo se apaga. Talvez na emoção, talvez na influência de uma multidão, mas não dura muito. Pensa que um solo pedregoso, quanto mais alto ali, geograficamente falando de Israel, à medida que você vai indo para aquelas regiões ali, que são pedregosas, você vê que não existe terra com profundidade, é pedra. Então, não cria raiz. Quando sopra o primeiro vento, já foi, porque não tem raiz. E o vento sempre vai soprar. O vento vem para testar as nossas raízes. E nós estamos vendo, principalmente na nação brasileira,
é como se o evangelho estivesse lastrando numa extensão quantitativa, mas ele não tem profundidade que sustenta isso. Por isso você continua vendo os mesmos atos de corrupção, as mesmas atitudes da velha natureza. Aqueles que murmuram e que falam mal da política, mas no ambiente dele, se ele tiver oportunidade, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai trapacear, ele vai mentir, ele vai roubar. Às vezes até orar por uma propina de cada dia. Às vezes até pedir que Deus abençoe algo ilícito. O dinheiro do tráfico, da prostituição. Mas eu sou crente, e no final, Jesus vai me conhecer. Será? Porque o Espírito é santo. Jesus não veio para condenar, e Ele enviou o Espírito Santo para convencer. E a palavra tem que convencer, os púlpitos têm que ser para pregar isso. Ei, arrependam-se, arrependam-se. Porque haverá juízo, haverá lei, haverá rigor. E se você não tiver o Espírito, se você não tiver o penhor, não serás conhecido pelo Salvador. Entre pedregulhos, sabe, o oba-oba, porém quando vem a tribulação, a perseguição por causa da palavra, logo desistem. Esses são os que ouvem a palavra e a recebem com alegria no início, mas não têm firmeza. Você é alguém firmeza? Ou é que nem prego na manteiga? Será que você é constante? Ou você está aí à deriva? A terceira terra foi entre espinhos. A semente cai entre os espinhos. Essa terceira terra, eu já até ouvi em pregação, que é uma terra que talvez a pessoa seria salva. Eu não vejo assim, não. Eu creio que somente a última terra é daqueles que são salvos de fato, dos que são nova criatura em Deus. Porque essa terceira terra, entre espinhos, a semente cai ali, ela cresce, mas sufoca a planta. A semente até germina e cresce, ela brota, mas a força dela não é suficiente por causa dos espinhos. Sabe o que são os espinhos? As preocupações com essa vida, com as riquezas, com os likes, com a fama, com o dinheiro na conta, com as boas notícias, com a saúde. As preocupações são tantas que você não tem somente um Deus. Tudo que toma o seu coração e a sua mente tem se transformado Deus na sua vida. Esses são os espinhos. É essa palavra aqui, Jesus vai dizer aqui que essa semente vai ser sufocada. Essa semente representa os que vão apostatar, os que vão abandonar a fé, os que não vão aguentar. Ei, mesmo você sendo fraco, você pode se vestir com a força de Deus, e essa força vem do seu interior, mas isso tem a ver com a sua consciência no Senhor. Uma consciência ilibada de alguém que vive o que prega. Isso vai trazer força para você no dia mau. Porque se você prega só com a sua boca, mas o seu coração está distante de Deus, não tem consistência no dia mau. No dia mau você vai ao pó e lá fica. Você desiste. Você desiste da vida, você se entrega à depressão, você pensa que a morte é a única saída, por causa dos espinhos. O que é que tem te trazido espinhos? O que é que tem te ferido? Você pode dizer como o apóstolo Paulo disse: a graça de Jesus me basta. Ainda que o espinho não seja retirado. Ah, mas a minha vida inteira foi uma luta, para mim tudo foi mais difícil, eu não sei o que é isso, eu vejo o outro já está fazendo e dando certo, e eu ainda... Ei,
A graça do Senhor te basta. Alegre-se nele. Alegre-se pelo que ele tem te dado. Ele tem te dado vida. Ele tem te concedido saúde. E se mesmo a sua saúde não estiver lá grandes coisas, ainda assim, continua firme nele. Ele pode transformar. Ele pode curar. O ramo ligado na videira recebe a seiva de santidade. Esse espinho na carne não pode te tirar do foco que é a vida no Espírito. A vida no Espírito é uma vida impactante, é conhecida. Não se coloca uma candeia acesa debaixo de uma cama, antes em cima de um alqueire. Sabe por quê? Quem é cheio do Espírito, ele faz diferença lá fora. A gente não é mais do mesmo. A gente não repete a mesma ladainha. Se na sua roda de trabalho só tem futilidade, sai. Não fique julgando, não seja aquele crente chato. Esteja em silêncio. Ora pelos seus colegas de trabalho. Deixa Deus te usar no momento certo. Talvez na hora que precisarem de você. Aqueles que mais te injuriaram, aqueles que caluniaram, aqueles que te fizeram mal, vai chegar um momento que vai precisar de você, e você não se vingará. Você não vai perder essa oportunidade de frutificar, porque é no fruto que a gente glorifica a Deus, é no fruto da humildade, é no fruto da bondade. É bom lembrar, não custa, né? O fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E isso faz a gente entrar na terra prometida, porque é do Espírito que brota. Entende que é um processo? A obra de Jesus na cruz está consumada, mas a obra de santificação da igreja não está terminada, porque Jesus ainda não voltou. É um ciclo. E o Espírito Santo foi enviado para nos ajudar. É Ele quem nos guia a toda a verdade. Você é terra boa. Você é a quarta terra, onde a semente cai e produz fruto. A 100, a 60 ou a 30 por 1. Representa os que ouvem a palavra, a entendem e a praticam. E esses dão frutos com abundância. Vamos para Atos 3, 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Não tem cancelamento de pecado sem arrependimento. Nós estamos fazendo no discipulado de mulheres e de homens, é um caminho para colocar luz nos pecados ocultos. Porque só pecado arrependido que é perdoado. A Bíblia diz assim: se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão com o teu corpo. Hoje vamos sentar à mesa, comer do pão, beber do vinho, comunhão com o corpo, mas precisa ter luz. Se você estiver em pecado, não ceia não. Ceia não. Arrependa-se de fato. Larga o pecado para vir para a mesa. Mas se não estiver disposto a abandonar esse pecado, não ceia não, senão vai ser para a sua condenação. Se andarmos na luz, como Ele, Jesus, é a própria luz, o sangue dele nos purifica de todo pecado, mas tem que pôr luz. E tem gente que está muito feliz, que nem Davi, com as coisas lá ocultas. Matou Urias, contou todo tipo de mentira, adulterou com Batseba. Ninguém sabia, mas Deus sabe, meu querido. Ninguém está sabendo não, mas Deus sabe. E Ele está providenciando um caminho para você se arrepender. Ele envia a palavra, que é a própria profecia. O profeta é isso aí, é essa semente lançada. Arrependa, ponha luz, aproveite os ambientes de discipulado.
Não crie resistência. Você acredita que quando a gente começa a mexer um pouquinho, a gente logo encontra resistência? Sabe por quê? O diabo quer manter as coisas que estão ocultas, porque assim ele continua manipulando vidas. O diabo quer continuar, ele quer fazer você uma vítima. É como se ele estivesse fazendo chantagem com você. Mas se você colocar a luz, você fecha a porta na cara dele. Você começa a viver essa vida plena que Jesus tem para você. Sabe que assim como as estações da natureza mudam, também passamos por estações espirituais. E essas estações espirituais são processos de Deus para gerar em nós transformação de vida. Aceita a estação. Aceita. O joio e o trigo, eles são muito semelhantes. E nós nem podemos separá-los exatamente, que só Deus conhece. A gente corre o risco de olhar as atitudes e achar que conhece o coração, mas não, a gente pode enganar feio. Só Deus conhece. O joio e o trigo, eles vão aparentemente ser iguais, porém, Deus tem um mecanismo de mostrar quem é quem. Sabe como? O vento. Quando começa a dar o vento contra a sua casa, quando começa a dar o vento ali na plantação, toda plantação de trigo tem joio. E quando sopra o vento, se você estiver observando, você vai saber o que é trigo, o que é joio. Sabe por quê? O trigo tem dentro dele a semente. E por ele ter a semente dentro dele, na hora que sopra o vento, ele se rende, ele se abaixa, ele diminui. O joio fica rígido, dura cerviz, não se move. E muitas vezes os ventos servem para isso. Talvez o que funcionava antes já não está funcionando mais. Talvez é hora de você entender, Deus está te mudando de lugar. Deus está te tirando do casulo. Aquela lagarta no casulo, não dá para ela ficar. Talvez ali esteja se sentindo protegida, bem envolvida, mas aquele casulo, se ela não sair dele, pode matá-la. As nossas estações são para isso. E essa palavra é para te alertar. Deus está te mudando de lugar. Deus está te elevando para um novo nível de intimidade, de santidade, de autoridade. Você só vai ter autoridade depois de ter vencido um tempo difícil. Óbvio. E aqui a gente vai ver o Josué, né? Porque a gente falou dos 5 pecados que impediram o povo de entrar na terra prometida, mas Josué e Caleb entraram. Da geração que estava no Egito, foram os 2 únicos que entraram em Canaã. Pois bem, Josué e o fim do deserto vai nos ensinar princípios da nova estação. O casulo não é prisão, mas é preparação. Se não houver desconforto, não haverá crescimento. Não existe autoridade verdadeira sem processo. Não existe poder genuíno sem perseverança. Então a gente tem pedido ao Senhor uma nova unção. A gente está pedindo a Deus autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Sim, no nome de Jesus podemos fazer isso, mas nos processos do Espírito Santo em nós, está sendo gerado um poder genuíno, uma autoridade do céu na terra. Então, aqui nós vemos que por causa daquilo que Josué carregava, daquilo que ele aprendeu a confiar. A nova estação exige de nós isso, alguns novos posicionamento. Vamos para Josué 5:12. Um dia, depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram o fruto da terra de Canaã.
Sabe, toda transição, ela gera uma crise. Porque a gente tem dificuldade com mudança. Mas mudar é vital. Lembre-se sempre disso, tudo que tem vida e é saudável é transformado, muda. Aqui estava se encerrando um ciclo, não ia descer mais maná do alto. Talvez você está pensando, mas deu certo, há tanto tempo eu fazia isso e a coisa acontecia, eu estava nesse negócio e tudo ia bem, as portas se abriam, o que está acontecendo? Que cessou. Talvez é o Senhor sinalizando. Este lugar já cumpriu o propósito. Este tempo já fechou um ciclo. E quando se inicia outro, Deus começa a apertar. Ele começa a nos incomodar. E você começa a não encontrar saída. E isso te leva para o joelho no chão. E buscando em Deus, Ele vai te mostrar um outro lugar. Uma outra forma de encontrar saída. Então, novos desafios pedem novas atitudes. Não podemos viver hoje com a fé de ontem. Nós não podemos viver nosso hoje com os testemunhos lá do passado. Você precisa ter testemunho fresco, testemunho dentro da sua casa, testemunho no seu trabalho, na sua saúde, fresco, porque a cada manhã as misericórdias dele se renovam sobre nós. A igreja precisa estar sempre crescendo, sempre acolhendo. A gente tem que bater essas duas asas, preparando aqueles que já estão no corpo, edificando, exortando, equipando a igreja. Vamos começar semana que vem, na casa dos irmãos César e Lucimar, 3 meses. O Obed-Edom vai funcionar, vai acontecer lá para quê? Para prepararmos obreiros, para irmos profundo nos princípios de fé, nos fundamentos de fé. Sabe por quê? Nós estamos vendo uma geração, crê em Jesus? Creio. Oh, claro, Jesus é tudo para mim. Eu sou louco por Jesus. E me fala um versículo que Deus tem falado com você. O que Ele tem falado com você? Sei não. Sei não. Um versículo, uma parte da Bíblia, me conta uma história. Isso é terra rasa. Nós precisamos de profundidade. Nós precisamos dos fundamentos na fé. Então, nós temos que nos movimentar nisso, porque a estação mudou. Era tempo de plantar, colher, guerrear, conquistar. Sim, olha a segunda carta aos Coríntios 5:17, redobra a sua atenção. Já estamos caminhando para o fim da mensagem. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Consegue sentir um cheiro de uma nova estação? Cheiro de coisa boa vindo na sua direção. Cheiro de um novo tempo marcado pela conquista que o próprio Senhor já conquistou para você. Ele quer entregar na sua mão. Para isso, Ele está te preparando. Ele está te levando a esse lugar em que você se rende à exortação, em que você se dobra e diz: Senhor, Tu sabes, eu não sei de nada. Eu estou buscando a cada dia, Senhor, Tua revelação. Abre para mim um entendimento, me faz te conhecer mais, porque quanto mais eu te conhecer, mais a sua vida será conhecida em mim. Quanto mais você conhecer Jesus, mais pessoas conhecerão a Ele a partir de você. Não pelo tanto que você fala, mas pelo que você vive. Deus quer entregar na sua mão, sim, o ouro, a prata, mas o que você vai fazer? Porque aquela vinha que representava Israel, quando Deus abençoou aquele povo, eles se entregaram aos ídolos. Não são poucos que quando recebem honras, fama, riqueza, caem aos pés dos ídolos e se afastam de Jesus e negam a Jesus no primeiro momento de perseguição. Talvez você sinta o casulo te apertando hoje, queridos. Velhos métodos não estão funcionando mais. Algumas portas se fecharam.
alguns hábitos perderam sentido. Isso não é derrota. Isso é o sol da primavera. Ah, sim, porque o sol da primavera, ele vem antes da própria estação. Ele começa a esquentar o inverno, ele começa a fazer o desgelo. O inverno começa a dar lugar a uma nova estação por causa do sol brilhando sobre a terra. Nós já conhecemos de cor tudo isso, não é mesmo? Quantas vezes sabemos os versículos de cor, sabemos a doutrina, mas ainda não aprendemos a viver. Ainda não vivemos o que diz. Vamos para Isaías, e agora é o final. Isaías foi o profeta mais messiânico, né? Ele viveu mais de 700 anos antes de Cristo, e ele profetizou várias vezes sobre a transformação do coração humano, que Deus faria através de Jesus, através do Espírito Santo. Isaías 1:18. Depois nós vamos para Isaías 32:15. E fecharemos com Isaías 61. Olha o que diz aqui, Isaías 1:18. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Em Cristo Jesus, você pode receber uma página em branco. Você pode começar de novo. O seu pecado pode ficar no mar do esquecimento. Ele mesmo é quem diz: arrependam-se e eu vou dar a vocês este renovo, essa nova estação. Ela só pode começar se você se arrepender. Embora os seus pecados sejam imperdoáveis, Ele está dizendo: eu preparei um caminho de perdão, um caminho de recomeço. Não se sinta sem saída, tão somente se arrependa, tão somente diga para Jesus: eu quero começar de novo, me perdoa, Senhor. Isaías 32:15-17. Até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em um campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. Pare aqui. O Espírito Santo sobre nós e em nós nos transforma em ramos férteis. É Ele que nos faz frutíferos. É Ele que vai te fazer dar fruto e não ser lançado fora. Olha o que diz o verso 16. A justiça habitará no deserto e a retidão viverá no campo fértil. O fruto da justiça será paz, e o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. A sua vida tem que ter paz. Você tem que caminhar tranquilo. Os atos de injustiça precisam ser arrependidos e que haja conserto. Arrependimento carrega consigo reparo. Talvez dentro do combo do arrependimento vai ter algum prejuízo, mas deixa eu te dizer uma coisa. Esse prejuízo lá na frente vai te dar muito mais bênçãos. O prejuízo pode ser um caminho inicial que mostra um coração realmente arrependido, disposto a arcar com prejuízo. Mas aquele que se agrada de um filho que se posiciona, ele poderá te dar muito mais. Não temas. E para finalizarmos, Isaías 61:1, eu já gostaria de pedir o ministro de louvor para vir, os irmãos também que vão servir a ceia, por gentileza, possam estar preparando os elementos. Isaías 61:1. O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres.
Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, a anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos presos, os prisioneiros de alma. Sabe como que você abre uma jaula espiritual? Colocando luz. Não temas a luz. Aqueles que querem continuar andando nas trevas, rejeitam a luz. Para que isso? Mas é necessário? É necessário. A palavra do Senhor diz que através da confissão de pecados, através do arrependimento, através da luz, as trevas têm que fugir. Talvez você já aceitou Jesus, o Espírito Santo já veio sobre você, mas você está lutando contra uma mesma tentação há anos. Talvez tenha te rondado o mesmo desejo por algum tipo de pecado. E você consegue quebrar isso, você consegue transformar isso, colocando luz, deixando de ser refém do maligno. Coloca luz. É muito complexo isso, e Jesus ele nos contou parábolas para nos ensinarem as coisas complexas. Mas quando Jeremias falou, não mais os pais comerão uvas e os dentes dos filhos serão embotados, ele estava mostrando Jesus, ele estava apontando para o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas sabe como ele tira o pecado do mundo? Trazendo o Espírito Santo para habitar dentro de você e te transformar por inteiro. É assim que ele extirpa o pecado da sua vida.